Oi, seus lindos, tudo bem com vocês? Meu desejo de que sim, de que você e que todos os seus familiares estejam bem, se resguardando nesse momento, mas que você continue perseverante com seus estudos. E por falar em estudos, eu trouxe na aula de hoje um assunto de suma importância. Vamos conversar sobre equações do segundo grau. Esse é um tipo de equação que tem forma de parábola. Você vê aqui uma estudante traçando essa curva. Vamos conversar um pouquinho mais sobre ela. As parábolas, quando a gente pensa no nome, a gente muitas vezes é remetido a isso está só nos livros de matemática, mas não, elas estão presentes em diversas situações no seu dia a dia. Dá uma olhada aqui nessas janelas. Tá vendo esse arco aqui? Nessa porta também. Essa curva, esse arqueado, ele tem forma de parábola. Vamos ver mais exemplos? Na construção civil, elas são muito usadas. Aqui na imagem, a gente tem o entorno lá da Lagoinha da Pampulha, algumas construções que têm muitas parábolas. Você vê aqui uma ponte, o desenho de uma ponte que também tem esse formato, tem essa curvatura. Aqui na imagem, a gente tem correntes. Olha, perceba que a corrente, o movimento, a forma como ela está, lembra uma parábola. Aqui uma outra imagem, lá em Brasília, um monumento muito famoso. Essas construções aqui, olha, tem forma de parábola. Então, elas estão muito presentes na construção civil. Um outro local onde a gente também observa muitas equações do segundo grau, muitas parábolas, é na matemática financeira. Na bolsa de valores, os gráficos que representam aqueles pregões, muitas vezes têm curvas que são parábolas. Outros exemplos. Em satélites, em antenas de transmissão, você provavelmente já viu uma antena parabólica. Pois é, ela tem uma curva, ela tem esse formato. Perceba aqui, olha, na imagem desse satélite, olha essa curva que a gente vai abordar na aula de hoje. Tem outros exemplos do nosso dia a dia. Esse aqui eu tenho certeza de que você já deve ter visto. O movimento de uma bola quando alguém chuta ela para cima. Ela sobe até um ponto máximo e depois cai. Essa trajetória aqui realizada pela bola é uma parábola. Viu como ela está presente no seu dia a dia nas mais diferentes formas? Eu quero que você, nesse momento, já anote a sua primeira tarefa. Observe no seu dia a dia se você consegue perceber alguma coisa que tenha a forma de parábola, que tenha essa curvatura, esse contorno, tá bom? Vamos então agora entender como é que a gente identifica, porque eu estou falando muito que é uma equação do segundo grau, que é uma parábola, mas como é que eu identifico? Como que eu sei que ela é do segundo grau? Quando a gente tem uma equação, ela já está organizada, ou seja, você já juntou todos os termos semelhantes, desenvolveu as operações e agora você não consegue reduzir essa equação mais. Aí você vai olhar o grau avaliando qual é o maior expoente da incógnita. Por exemplo, aqui, olha, 4x mais 5 igual a 0. O nosso termo misterioso é o x. Como ele não tem expoente, a gente considera que o expoente vale 1. O expoente 1 é facultativo. Ok. Como o maior expoente que a gente encontra aqui é 1, essa equação é chamada de equação do primeiro grau. Nesse outro exemplo aqui, 3x² mais 5x menos 15 igual a 0. Qual é o maior expoente da incógnita que eu vejo? O maior expoente é 2. Então, essa equação aqui é do segundo grau. E nessa aqui, 5x² mais 4x² mais 5x menos 10 igual a 0. Eu tenho a incógnita com expoentes 1, 2 e 3. Qual que é o maior? 3. Então essa equação é do terceiro grau. Aprendeu a identificar o grau? Agora que você já consegue identificar como e quando a gente tem equações nos mais diferentes graus, a gente vai conversar detalhadamente sobre a função quadrática. Eu brinco com os meus alunos que o esqueletinho, que a estrutura dela é essa que está representada aqui. Ax² mais bx mais c igual a 0. Nossa, Melissa, quanta letra! Calma que a gente vai entender tudo isso. Esses coeficientes, esse a, esse b e esse c que apareceram aqui na minha fórmula, na minha estrutura da equação do segundo grau,
são todos números que pertencem ao conjunto dos reais, ou seja, são números reais. Sendo que o A é diferente de zero. A única ressalva, eles podem assumir qualquer valor real. À exceção do A, que não pode ser zero. Ele tem que ser sempre um valor diferente. Por quê? O que caracteriza uma equação do segundo grau é esse expoente aqui igual a 2. Se o A for zero, a gente sabe que todo número multiplicado por zero é zero também. Então, esse termo aqui iria desaparecer e eu deixaria de ter uma equação do segundo grau. Então, por isso, o B, o C, todos eles podem ser iguais a zero, à exceção do A. Vamos entender isso melhor. Eu tenho aqui alguns exemplos de equações para a gente avaliar e retirar coeficientes, entender o que eles representam. O coeficiente A é sempre aquele que vai multiplicar o x ao quadrado, a nossa incógnita ao quadrado. O coeficiente B é sempre aquele que multiplica o x com o expoente 1. E o C é sempre aquele termo que aparece sem multiplicar o x, é o termo independente. Então, nesses exemplos aqui, olha, quem é que está multiplicando o x ao quadrado? É o 3, então o A vale 3. Quem é que está multiplicando o x? É o menos 2, o sinal acompanha, tá bom? Então, o B vale menos 2. Quem é o termo que sobrou? Ah, ele vale 1, então esse é o valor do C. Outro exemplo, menos 4x ao quadrado mais 4x menos 1 igual a 0. Qual é o coeficiente A? É quem está multiplicando o x ao quadrado, então ele vale menos 4. Quem é o coeficiente B? Quem multiplica x. O que sobra é o C, no nosso caso, menos 1. Quando a gente tem uma equação em que todos os coeficientes, o A, o B e o C, são diferentes de zero, a gente diz que essa equação é uma equação completa. Vamos ver outros exemplos aqui. Menos x ao quadrado mais 100x igual a zero. Ela é do segundo grau? Sim, porque o maior expoente da variável é 2. Mas você já deve ter observado que ela está menor, que está faltando o termo. Olha aqui, a estrutura, o nosso esqueletinho da função é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Mesmo que esteja fora de ordem, o coeficiente A não é necessariamente o que vem primeiro. Você tem que identificar onde que está o x ao quadrado. O A é quem está junto com ele. Então, o meu coeficiente A aqui, ele vale menos 1. Só tem o sinalzinho de menos, não tinha um valor numérico. Então, a gente identifica que o coeficiente é 1. O A vale menos 1. O B, quem multiplica o x. Então, aqui ele vale 100. E o termo independente, ele não apareceu. Quando ele não aparece, isso significa que o coeficiente é igual a zero. Então, tá aqui, o C vale zero. Outro exemplo de equação do segundo grau. 20x ao quadrado é igual a zero. É do segundo grau? Sim, porque a minha incógnita tem expoente 2. Mas você percebe que ela tá faltando muitos termos, né? Tem um termo só. Quem está multiplicando o x ao quadrado é o valor do A. 20 nesse exemplo. Agora, o termo B e o termo C não apareceram, então, por isso, a gente diz que eles valem zero. Qualquer equação do segundo grau, quando o coeficiente B ou C, ou de repente os dois, né? Esse aqui, o B e o C, valem zero. Sempre que um dos coeficientes B ou C for igual a zero, a gente diz que essa equação é incompleta. Estamos juntos? Vamos seguir aqui. Para resolver uma equação do segundo grau, nós temos alguns procedimentos diferentes. As incompletas têm técnicas específicas, nós podemos desenvolver algumas relações de soma e produto, mas o jeito mais comum é que a gente aplique o que nós chamamos de fórmula de Bhaskara. Esse nome foi em homenagem a um matemático hindu que deu grandes contribuições para a resolução dessas equações do segundo grau. Ele não desenvolveu o método sozinho, na verdade, desde os babilônicos isso foi sendo desenvolvido. Ele, na verdade, aprimorou, reuniu, juntou diversos estudos e chegou a essa fórmula que ficou conhecida como fórmula de Bhaskara. Nessa fórmula, a gente tem que passar por duas etapas basicamente. A primeira é representar, calcular o que nós chamamos de delta, esse triângulozinho aqui é uma letra grega que significa delta. Como é que eu calculo delta? Eu vou pegar o valor de B e elevar ao quadrado, menos 4 vezes o A e o C.
Como assim, professora? Esse A, esse B, esse C que aparecem aqui são os coeficientes que a gente aprendeu a retirar lá na nossa equação. Depois que eu calculo esse delta ou discriminante, é a mesma coisa, quando eu peço delta ou discriminante, eu estou falando dessa etapa aqui, a gente vai calcular as nossas soluções de fato, utilizando essa fórmula aqui, x é igual o oposto de b mais ou menos a raiz do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Parece complicado, mas eu tenho certeza que com esses exemplos você vai conseguir compreender. Olha esse aqui, olha. 2x ao quadrado mais 4x menos 6 é igual a 0. Como é que eu vou resolver isso? Sua primeira tarefa é retirar o valor de A, B e C. Faça essa etapa com muita calma, porque a nossa fórmula de Bhaskara toda se estrutura a partir desses coeficientes. Se você pega esses valores errados, depois todo o seu trabalho vai ficar inconsistente. Então vamos aqui, olha. O valor do A. A é sempre quem multiplica o x ao quadrado. Então, no meu caso, ele vale 2. Quem é B? É quem multiplica o x com expoente 1. Então, meu B vale 4. O C é aquilo que sobra, é aquilo que não tem o x junto com ele. O meu C, nesse exemplo, é igual a menos 6. Coloquei tudo isso aqui. Essa etapa é super importante. Isso feito, o que eu desenvolvo agora? O nosso delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vamos lá. O B, quanto que ele vale? 4. Eu vou pegar o 4 e elevar ao quadrado. Menos 4 vezes o A. Quanto que vale o A? 2. Vezes o C, que vale menos 6. Quando você for colocar aqui, o termo que tiver um sinalzinho de menos, o termo que for negativo, use parênteses, tá bom? A gente não deixa 2 sinais juntos aqui na operação. 4 ao quadrado é 16. Isso aqui, pessoal, eu vou multiplicar esses 3 termos de uma vez só. Menos 4 multiplicado por 2 é menos 8. Menos 8 multiplicado por menos 6 é mais 48. Agora sim, 16 com 48, 64. O nosso delta foi finalizado. Agora eu passo para a segunda etapa da nossa fórmula, que é x igual ao oposto de b mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o valor do a. Vamos substituir? X é igual o oposto de b. Como b é 4 positivo, aqui eu vou usar 4 negativo. Mais ou menos a raiz do delta. Lembra que ele deu 64? Já está prontinho. Então, vou colocar aqui que meu delta é 64. Dividido por 2 vezes o A. Meu A vale 2, então eu fiz 2 vezes 2. Vamos continuar aqui. Menos 4, mais ou menos. A raiz de 64 é igual a 8, dividido por 2 vezes o A. Aqui você já poderia ter colocado 4, tá bom? Perceba que na minha fórmula eu tenho mais ou menos a raiz de delta. Se eu somo 8, eu tenho um resultado. Se eu tiro 8, eu tenho um resultado diferente. É por isso que dessa etapa para frente, nós vamos separar o que nós chamamos de x' e x duas linhas. Como assim, Amelice? Vem comigo aqui. X' vai ser menos 4 mais 8, dividido por 2 vezes 2, 4. Então, aqui eu estou pegando só a raiz positiva. Se eu tenho uma dívida de 4 e tenho R$8, eu pago o que eu devo e me restam 4. 4 dividido por 4, 1. O que seria o x duas linhas? Agora eu vou pegar esse menos 8. Então, eu vou fazer menos 4, menos 8 dividido por 4. Só tem dívida aqui, olha, devo 4 num lugar, devo 8 em outro. Então, menos 12 dividido por 4, menos 3. Agora sim, nós encontramos as soluções da nossa equação do segundo grau. Menos 3 e 1. Vamos para mais um exemplo? Encontre as raízes. Encontrar raízes ou encontrar as soluções é a mesma coisa, tá bom, moçada? Aqui, olha, o x ao quadrado apareceu. Não tem um número antes dele. Então, quanto que eu considero o coeficiente A? 1. O A vale 1, o B vale 4, o C vale 4 também. Vamos calcular delta. Como é que faz isso? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, vou substituir aqui. O B é 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 4. 4 ao quadrado é 16. Esses 3 termos aqui, a gente multiplica tudo de uma vez. Menos 4 vezes 1, menos 4, vezes 4 é menos 16. 16, tiro 16, 0.
Ok, o nosso delta já foi encontrado. Agora a gente vai para a segunda etapa. X é igual o oposto de B mais ou menos a raiz de delta dividido por 2A. Vem aqui comigo. O oposto de B, como o B é 4 positivo, aqui sempre eu coloco o contrário. Então, vou colocar menos 4. Mais ou menos a raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes o A. Quanto que vale o A? 1. Substituir tudo. Menos 4 mais ou menos. A raiz quadrada de 0 é 0. Dividido por 2 vezes 1, 2. Agora, dessa etapa para frente, a gente passa para o que a gente chama de x' e de x duas linhas. Perceba que com 1 eu vou fazer a soma, o mais 0, e com o x duas linhas eu vou fazer o menos 0. Vou pegar o oposto, né, da minha raiz. Menos 4 somado com 0 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. A primeira raiz a gente encontrou. Vamos para a segunda? Menos 4 com menos 0 é menos 4 também. Dividido por 2, menos 2. Olha, as nossas raízes foram iguais. Sim, pessoal, sempre que o seu delta for igual a 0, as suas raízes, o x' e o x duas linhas, terão o mesmo valor, porque somar ou tirar 0 não faz diferença, tá bom? Encontre as raízes dessa equação aqui. Quero que você preste bem atenção, porque muitos já começariam a pegar A, B e C e aplicar a fórmula de Bhaskara. Mas cuidado! Para a gente aplicar a fórmula de Bhaskara, é necessário que todos os termos estejam no primeiro membro e que o segundo termo seja igual a 0. Perceba que nesse caso aqui, o meu segundo membro não é 0, ele é menos 9. Então, a gente não pode pegar coeficiente e aplicar a fórmula. O que eu vou fazer? Levar esse termo que está no segundo membro para o primeiro, vou juntar ele com algum termo que seja semelhante, depois que tiver tudo reduzido, aí sim a gente retira o coeficiente. Olha, esse 9 que está aqui negativo, ele vem para cá com a operação inversa, então ele vai vir 9 positivo. Posso somar esse 9 com esse 9, fica 18. Agora sim, a minha equação do segundo grau, já tem o segundo membro igual a 0, o primeiro membro está todo mundo reduzido, posso partir para a retirada dos coeficientes. Se não tem ninguém aqui junto com o x ao quadrado, é porque esse coeficiente vale 1. O B vale menos 6 e o C vale 18. Pessoal, vocês estão ouvindo de fundo aí passarinhos, sariemas, é porque quem me conhece sabe que eu moro num sítio. Se você não me conhece, então vai informação, então eles cantam o dia inteiro. Desconsiderem, por favor, o barulho de fundo, tá bom? Ok, professora, tenho A, B e C, vou calcular a delta. Como? B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o valor do C. Aqui, quando você for substituir, lembra que eu falei que se for número negativo vai usar parênteses? O meu B é negativo, então coloca ele dentro de parênteses e o sinal, o nosso expoente, fica do lado de fora, tá bom? Menos 6 elevado ao quadrado é 36. Só frisar aqui, o que fica do lado de fora não é o sinal, é o expoente. Número negativo, coloca ele dentro do parênteses e aqui, como é potência, o expoente do lado de fora, tá bom? Menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 multiplicado por 18 é menos 72. 36 tira o 72 é menos 36. Olha, o nosso delta deu um número negativo. A segunda parte é x igual o oposto de b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do a, não é isso? Perceba que quando eu for desenvolver, eu vou colocar aqui a raiz de menos 36, que é o nosso delta. Mas reflita comigo, no conjunto dos números reais existe raiz quadrada de número negativo? Não há nenhum número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dê um resultado negativo lá no conjunto dos reais. Portanto, se nesse ponto aqui a gente viu que essa raiz não existe no conjunto dos reais, eu não consigo desenvolver mais a partir desse ponto, o que nos leva a concluir que nessa equação o conjunto de solução é vazio. Sempre que você calcular o delta é um número negativo, você pode parar por aqui, porque no conjunto dos reais não há raiz quadrada de número negativo. Então essa equação não terá solução, tá bom? Um último exemplo, para a gente finalizar aqui, trouxe uma que é incompleta. Você tem um jeito alternativo, mas você também pode resolver pela fórmula de Bhaskara. Ela pode ser aplicada para resolver tanto as completas quanto as incompletas. Aqui o A vale menos 1, o B vale 5 e o C não apareceu, ele vale 0.
Calculo o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Substituir todos os valores. 5 ao quadrado, 25. Agora a gente multiplica isso aqui, olha. Menos 4 vezes menos 1 é 4. 4 vezes 0, 0, tá? Aqui até seria positivo, na verdade. 25 mais 0, 25. X é o oposto de B, mais ou menos a raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Substituindo os dados, olha, o B é 5 positivo, então aqui vem o oposto. Mais ou menos a raiz de 25, 2 vezes o A. O A é negativo, usar parênteses, não esqueça disso, tá bom? Raiz de 25, 5. Então, eu posso fazer mais 5 ou menos 5. É por isso que a gente separa no que a gente chama de x' e x duas linhas. X' menos 5 mais 5 dá 0. 0 dividido por menos 2, 0. X duas linhas, menos 5 com menos 5 é menos 10. Menos 10 dividido por menos 2 dá 5. Portanto, as nossas soluções são 0 e 5. Para frisar aqui para você, quando você for resolver, primeira etapa, calcular o delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Se o delta é positivo, você terá duas raízes reais diferentes. Se o delta é igual a 0, você terá uma raiz real, ou duas que são iguais. Se o delta é um número negativo, você não terá a solução no conjunto dos números reais. Sabendo disso, se houver solução, você vai desenvolver a segunda etapa. X é igual ao oposto de B, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor do A. Espero que tenha te ajudado e que você continue perseverante com seus estudos. Você é plenamente capaz. Abraço, moçada!